Boa tarde. Na última edição do ano do programa Falar Daqui, vamos tentar fazer o resumo dos 54 programas editados em 2024. Tendo como pretensão dar voz à realidade local, semana a semana aqui passam as autarquias, as associações e instituições locais, os momentos de interesse concelhio e regional, nomeadamente feiras e outros eventos. Os principais temas da vida política do concelho são também aqui debatidos por um painel representativo dos principais partidos com atividade e organização no concelho. Ora discutindo os principais documentos de gestão e organização municipal, como o plano, o orçamento e o relatório e contas de gerência, mas também o desenvolvimento e o turismo ou projetos de interesse concelhio. Por este conjunto de razões de que se faz falar daqui, fazer um balanço do ano é sempre correr o risco de omitir algo que foi importante para o concelho ou alguma das suas instituições. Mesmo assim, tentamos fazer o possível por conseguir uma imagem geral dos 54 programas emitidos, tentando então ouvir breves resumos selecionados. Podemos ter duas atitudes. Uma atitude de autoglorificação e dizer que está tudo bem, que isto é uma maravilha. Mas isso é propaganda. Pode não ser propaganda, é o que o Eduardo Lourenço chamava a hiperidentidade. Nós fomos os maiores, nós descobrimos o mundo e agora podemos deitar-nos à sombra da bananeira, não é verdade? Quer dizer, os portugueses estão ainda agarrados, fixados, nesse passado glorioso. Nós, aqui neste cantinho, ainda assistimos, mas mais dia, menos dia também seremos afetados por essas catástrofes ambientais. Dizer que nós não temos planeta, nós já estamos atrasados nesta tentativa de reverter tudo aquilo que estragamos. Senhor, agora estão criadas todas as condições para dar passos grandes e seguros na nossa história, no nosso desenvolvimento. E na sequência da obtenção de uma maioria absoluta e promessas de estabilidade, a governação do PS foi marcada pela instabilidade. Daí termos chegado a esta crise atual, uma governação errática em diferentes domínios, demissões, bastante arrogância. Podemos questionar, havia ou não havia outra saída para... O facto do Bloco de Esquerda não ter chegado a acordo, e muito bem, porque mais tarde se veio a verificar que o Bloco de Esquerda divergiu das medidas do orçamento porque defendia soluções para a saúde, soluções para a habitação, salários e pensões dignos, e veio-se verificar mais tarde que o Bloco tinha razão. É isto e a falta destas medidas e de solução para os problemas concretos das populações que faz com que a extrema-direita medre. É, portanto, também aqui uma necessidade do CDS se afirmar, se continuar a afirmar como um partido fundador da democracia e essencial na democracia portuguesa, porque ocupa um espaço, como muitas vezes é dito e nunca é demais dizê-lo, ocupa um espaço que nunca nenhum partido consegue substituir, consegue ocupar. E neste momento estão órfãos as pessoas que perfilham e que perfilam os ideais que o CDS defende, estão órfãos na Assembleia da República. Este ano temos ainda aí uma novidade que é ali no centro da feira, vamos ter ali, vai ser confeccionado também ali ovos com feijões, o cozido. E de facto fumeiro não é bem igual, portanto nós temos um fumeiro diferente. Se me perguntar assim melhor, eu penso que sim, quer dizer, porque a questão é assim, desde que as pessoas tenham cuidado também porque o problema que se põe é sempre se o produto é de facto capaz ou não. Portanto, mas digamos, produtores locais são poucos e a quantidade não é, satisfaz a procura ou falta ou só? Infelizmente não satisfaz a procura, porque é assim, nós estamos a trabalhar no fundo, estamos a trabalhar em pequenas explorações. As explorações têm um efetivo bastante baixo, porque é assim, nós também viver da agricultura exclusivamente no nosso concelho não nos podemos dedicar. Eu noto que cada vez eu vendo mais para fora, pessoas que me vêm procurar durante o ano, que talvez vieram na Feira do Fumeiro uma vez e agora vêm durante o ano, muitas vezes já nem vão à feira, ligam-me
para eu ir levar, e isso dá-me gosto porque as pessoas, passado um ano, reconhecem que o produto, que gostam do que levam, não é? Ser alguém de uma concelhia pequena como Vieira do Minho, ser eleito para uma função de presidência de uma distrital das mulheres socialistas, e estamos a falar de cerca de 4.000 mulheres que votaram nessas eleições, tem sem dúvida muito mérito e é-lhe reconhecido pelos camaradas do Partido Socialista do Distrito, e a Vânia tem também esse destaque nacional, faz parte da Comissão Nacional do Partido Socialista neste momento. Neste momento somos dois vieirenses, eu e ela estamos na Comissão Nacional. As pessoas que trabalham em Vieira do Minho têm salários baixos, e como têm salários baixos, não têm capacidade para comprar casa. Mas isso é o que acontece a grande parte dos portugueses. Não é verdade. Póvoa de Lanhoso é aqui ao lado e são portugueses. Está bem, mas é lixo. Foi apresentado nestes dias. Mas não são ricos. Ouça, foi notícia estes dias a instalação de uma fábrica de baterias na Póvoa de Lanhoso. Nós vendemos o nosso parque industrial, a Câmara está sempre a dizer que venderam os lotes todos, venderam a maioria dos lotes a empresas que fazem daquilo estaleiro. Temos lá poucas empresas que criam muito emprego. A Póvoa de Lanhoso, uma fábrica de baterias vai empregar 50 pessoas. Mas o que é certo é que abriram notícias nos telejornais a dizer que a Polícia Judiciária estava a investigar na Câmara de Vieira do Minho, da qual eu sou o Presidente de Câmara, e que eu era suspeito disso tudo e arguido, quando era totalmente falso. Isso também resulta daquilo que vem sendo também noticiado, que é falta de meios, para a investigação. Porque é que quem lançou essa notícia maldosa e mentirosa para o exterior não é responsabilizado e não é criminalizado. Eu entendo que o turismo é uma grande aposta, foi sempre uma estratégia na minha liderança nesta autarquia de Vieira do Minho, com excelentes resultados, que eu vou aqui deixar. Vieira do Minho tem gerado a criação de mais emprego, não só na área do turismo, que é fundamental e que acarreta desenvolvimentos na área da construção civil, pós-trabalho, na área das limpezas, em diversas áreas. Nós sabemos que o turismo não cria só os empregos diretos na sua área, mas também naqueles que são os investimentos turísticos, na área da construção civil. Claro que aqui continuamos a ter muitas vezes o homem como uma sociedade feita à volta do homem, valorizando o homem, cada vez menos, me parece assim. Não estou com isto a dizer que o homem não deve ser valorizado, deve ser valorizado tanto como a mulher. Ou seja, para mim não é a mulher mais valorizada que o homem, é ambos valorizados de acordo com as suas características, diferentes em termos biológicos, diferentes em formas de se exprimir em termos de sentimentos, mas acima de tudo iguais em termos de respeito e pela qualidade de vida do ser humano e pelo respeito entre eles. Que é o grau de exigência que se pede às avós, e isto é um aspecto demasiadamente preocupante, porque como o casal precisa de imensas horas para trabalhar, por vezes não tem capacidade de gerir o seu horário para ir buscar os filhos às creches ou levar os filhos às atividades extraescolares que têm, e a avó é... Os avós? O avô, depende, pronto. Os avós desempenham umas tarefas com um stress extraordinário. Sim, um Dia Internacional que nos lembre da mulher é importante, mas se calhar é importante que eu aqui tomei uma nota, é importante era verificar durante todos os dias aquilo que a Comissão de Cidadania e Igualdade de Género diz que aconteceu no ano de 2021, que foi 23 vítimas de violência doméstica, 16 mulheres, 2 crianças e 5 homens. Se calhar isto não poderia ser só falado num dia... E não disse vítimas mortais, que foi o caso. Foi vítimas mortais, precisamente. Pois, porque das outras nem tenho aqui registro. É verdade que qualquer um de nós tenha amor à arte, àquilo que é belo, gosta de ver as nossas igrejas. E em Vieira do Minho há muito e bom património religioso. Algum que está mais acessível a todos e também aos turistas, e outro que não está. É verdade que é pena que a igreja tem muitos voluntários e vê-se pelas dezenas e dezenas de pessoas que andam nas comitivas pascais a correr as casas todas, mas muitas vezes falta-nos isso, alguém, como acontece noutros locais, noutras cidades, que esteja ali, abra a igreja, guarda a igreja e dê a possibilidade que as pessoas possam visitar. É verdade que Jesus, nessa hora suprema, quando chegou a sua hora, nessa hora suprema, ele pede aos discípulos, diz assim, ficai aqui e vigiai comigo. E ele se retira para orar, e segundo os textos bíblicos, e diz que isto é fisicamente possível, que era tão grande a sua angústia que suou sangue. O problema é que ele regressa e encontra os discípulos a dormir.
mas não podemos dizer que as mulheres ainda estejam 100% em liberdade, que não estão, porque nós ainda continuamos a verificar que algumas empresas e algumas instituições penalizam mulheres que querem ter filhos e que querem fazer a sua vida familiar normal. Na admissão, isso é normalmente. Não é só na admissão, mas mesmo na progressão da carreira, na progressão da carreira e no grau de exigência que lhes fazem. Porque o que nós devíamos ter, em alguns países isto já existe e é o melhor, é alguma flexibilidade nos horários para a mulher que é mãe, para a mulher que é esposa e para a mulher que tem uma atividade de desempenho profissional muito exigente. Nas escolas vê-se perfeitamente quando há reuniões de pais, a maior parte das reuniões de pais, as mães é que vão às reuniões. Os pais também podiam ir, têm os mesmos direitos e não vão. E não é muitas vezes porque o pai não quer estar a acompanhar o filho, mas porque realmente as empresas não são assim tão flexíveis como seria desejável, como seria expectável, até porque já estamos com os tais 50 anos após o 25 de Abril. Já mudou muita coisa, eu sei que hoje a mulher tem mais papéis, além de dona de casa, tem muito mais papéis, tem muita responsabilidade na vida ativa e as práticas, tudo que é cultural, tudo que é comportamental não muda de um dia para o outro. O 25 de Abril decretou a igualdade e decretou muitos aspectos, nomeadamente a parte do direito universal ao voto, mas não decretou comportamentos. E esses comportamentos demoram muito tempo a mudar. Até ajustar. E a ajustar. E continuamos hoje em dia a precisar que alguns desses comportamentos melhorem, ajustem e otimizem. Por exemplo, eu fico sempre, como professora e como educadora que eu sou, fico sempre muito triste quando vejo, por exemplo, em situações de namoro, a rapariga aceitar quase um certo domínio do rapaz sobre o namoro, muitas vezes até uma vigilância dos seus telemóveis, uma vigilância dos seus comportamentos, ou seja, parece que passamos por 50 anos, estamos numa geração do século XXI, mas continuamos com comportamentos muito mais ancestrais. E é importante a questão, embora hoje estejamos num tempo em que falemos muito da contra-informação, das fake news, por aí fora, mas a verdade vive a par com a democracia, não é a par da ditadura. O problema é que às vezes cada um como tem a sua visão, tem a sua verdade. Sim, mas uma questão é ter opinião e poder expressá-la. Outra questão é deturpar para que... fazer disso verdade. Ora, para que essa mentira se torne verdade. E, portanto, diríamos que houve melhorias, já foram dito que pelo o Carlos Alberto, justamente, que na Segurança Social, e o José Luís já me disse, era a caridade, portanto, os pobres ou morriam, ou tinham fome, passavam fome, ou eram digamos, um patrono ou um cacique local, civil ou eclesiástico, que dava apoio para a pessoa não poder morrer de fome. Hoje temos a Segurança Social, o sistema de Segurança Social, com tudo o que digo, subsídios de desemprego, subsídios de doença, reformas, etc., ainda que muito abaixo dos padrões europeus, mas permitem um mínimo de segurança que antigamente não tinha. Você, quando fala no risco de investimento, é grande, porque o Conselho Vieira do Minho está na realidade de toda a gente, não é um concelho muito grande, mas nós, vieirenses, amamos Vieira, por isso é que não desistimos. Mas em Vieira do Minho, com pequena propriedade florestal, e onde parte dos proprietários não procuram não investir, dada a pequena dimensão da propriedade. Exatamente, você agora está a referir um ponto muito forte, e bem, acho que o Conselho Vieira do Minho tinha uma potência grande para investir na parte florestal, honestamente, porque eu trabalho em outros concelhos aqui vizinhos, Cabeceiras de Baixo, Montalegre, e Braga, Famalicão, Barcelos, Esposende, e nós somos competentes naquilo que fazemos. Está visto que Vieira do Minho, a área de negócio, digamos assim, mais forte de Vieira do Minho é o turismo. E no turismo acredito que Vieira faz um bom trabalho. Verde, a raça barosã, nós identificávamos em média 1.300 vitelos ano. No dia que obrigaram os pequenos agricultores a coletar-se, nós agora não identificamos 300 vitelos, identificamos à volta de 170 vitelos. Então os 1.000 e poucos vitelos desapareceram. Porquê? Porque aquele agricultor que tinha a sua leira, que tinha o seu pequeno campo, tal, tinha uma vaca, 2 vacas, como geralmente eram as pessoas que já estavam reformadas, etc., para não ter problemas por causa das coletas, por causa das finanças, porque aquilo que eu lhe posso dizer é assim, nós só temos, os portugueses,
Temos medo de duas coisas, um é às finanças e outro é ao tribunal. O resto não temos mais medo a nada. É um programa que vai desde o desporto às manifestações culturais, à mostra do associativismo. Este ano temos aqui também uma novidade, agora no mês de julho, com a presença de um programa de televisão que será gravado no dia 11 de julho, aqui em frente aos Passos do Concelho. É um programa que, do nosso ponto de vista, agradará aos mais pequenos, aos menos pequenos. Os percursos pedestres têm interesse, só que temos um problema. Nós temos os percursos pedestres na Serra e nós temos a época do verão, que é uma zona em que parte do tempo está interdita por causa do risco de incêndios. 31ª edição da Festa da Rádio. Este ano, com a particularidade, já vai acontecer, se não falha a memória, pela segunda vez, é que está mesmo integrada no fim de semana da Mostra do Associativismo. Quando eu digo que o município de Vieira do Minho investe na educação, é sério esse investimento, ao investir, por exemplo, numa equipa multidisciplinar, ao investir em projetos de promoção do sucesso escolar, depois, com o trabalho no terreno e com um trabalho efetivo e sistemático em colaboração com os agentes do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, depois isso tem frutos. E também acompanhamos no sentido ao nível da colocação dos professores. Como foi dito, aqui no Concelho não se sentiu muito essa problemática que existe no país, que é com falta de professores, onde inclusivamente temos turmas que ao longo do ano letivo nunca tiveram um professor a uma determinada disciplina, e nós aqui não se deu essa situação. Pois fugiram à guerra, que não concordavam com ela, como de uma maneira geral as pessoas não concordavam, mas sentiam, como também conseguiu perceber, na obrigação. Ora, pois isso é verdade, e houve vários, em Vilar Chão, uns 3 ou 4, que optaram pela fuga, não é? E olha, e os que regressaram, mais de metade, seguiram o caminho da imigração depois. Agora, relativamente a isso que o Zé Luís acaba de dizer, foi para mim uma grande surpresa a resposta que obtive de todos à pergunta sobre a motivação, sobre a razão que os levaram a partir para a guerra. Eu presumia e ouvi dizer que era um dever patriótico, e a resposta foi unânime, por obrigação. Não, para os agentes turísticos já há muito tempo que a gente nem acaba por não ter assim um mês feliz, porque, infelizmente, há anos atrás, nós vendíamos um bilhete de avião, por exemplo, caro ou barato, não vamos agora discutir as tarifas, porque só havia imigrantes e não imigrantes, não havia mais nada, não é? E a gente sabia que ia vender aquele bilhete, que ia correr tudo bem, o avião ia sair, as pessoas tinham uma linha, tinham refeições a bordo. Agora, cada minuto tem um preço, cada companhia tem um modus operandi. Este ano já tive pessoas que iam para o Senegal e ficaram 2 dias no aeroporto de Porto por uma avaria técnica, quer dizer, nós, enfim, já éramos, mas agora somos um bocado mais mártires. Eu ser imigrante atualmente e o contacto que tenho com a família é muito diferente do ter sido imigrante no passado, porque hoje há uma videochamada e consegue-se em momento real ver as pessoas, não só falar, mas ver. A maior parte dos animais, o grande problema é que o Estado fala bem, mas não paga. O ICNF devia ressarcir os agricultores dos prejuízos do lobo, mesmo que fosse a 50%, e não paga. Nós temos, por exemplo, aqui um produtor de cabras que aqui há dias, numa reunião com o ICNF, disse à diretora do ICNF que teve 60 ataques de lobo no ano, portanto foram 60 animais que desapareceram e recebeu 0. Que ao longo destes 4 dias também vão atuar todos os ranchos folclóricos do Concelho. Além da ADIR de Roças, pelo menos. Temos aqui grupos que já é normal participar e, portanto, que estão cá. O caso que estou-me a lembrar, por exemplo, a ADIR também já tem aparecido cá. No fundo, é um bocadinho com a prata da casa, mas depois com nomes fortes que vêm de fora, neste caso, como já fez a referência ao Tony Carreira, aos Anjos e a Cláudia Martins com os Minhotos Marotos, mas também, e aquilo que eu dizia há bocadinho, com a intenção de atrair a juventude e de manter cá a juventude. Os incêndios é a mesma coisa que falar nos javalis e falar, portanto, são fenómenos que aparecem por uma razão simples, que é o abandono da propriedade agrícola. Portanto, podemos dizer que os melhores animais e a melhor genética ainda se encontra aqui no Concelho de Vieira do Minho. Portanto, Vieira do Minho, os criadores têm
preservado a raça e tentado melhorar o mais que podem, não é? Se não for assim umas empresas que nesta área que vão tentando ali desenvolver esta atividade, claro que a nossa juventude também não se vai fixando, tem que se dedicar a outros trabalhos e sair do concelho, das freguesias e... Efetivamente, se temos um plano diretor municipal, deveria ser o município a fazê-lo e, no fundo, a ser muito mais autónomo do que é na sua concepção e na sua aprovação. Em algumas freguesias de Braga terão tantos habitantes como Vieira do Minho, e o esforço dos autarcas e o esforço dos homens e das mulheres que estão nesta terra para desenvolver os seus trabalhos acaba por ser mais hercúleo do que propriamente aquele que está na cidade e que vai trabalhar, porque no fundo há uma concentração de serviços que é no fundo muito mais efetiva e que facilita muito mais a vida. Portanto, esta questão da regionalização ou esta questão da descentralização de que se tem falado muito nos últimos tempos, eu acho que acima de tudo era no fundo nós pensarmos numa política de proximidade à nossa comunidade e à nossa população. Isto tem a ver com algumas alterações curriculares que foram acontecendo, que de certa forma desvalorizaram certas disciplinas curriculares, eu não queria muito dizer isto, e trouxeram para o currículo disciplinas que de certa forma não têm, que eu não considero até muitas vezes não são disciplinas, mas trouxeram para o currículo conteúdos que se calhar não têm tanto significado, porque mais importante do que... Refere só à disciplina de cidadania? Por exemplo... Os nossos produtores já sabem que produzindo os produtos que em casa, produtos agrícolas, compotes, etc., têm a garantia que nestes 5 dias, nestes 5 meses do ano em que nós fazemos estes eventos, podem vender os seus produtos. E há pessoas que trabalham para neste mercado de outono, no caso da Agrovieira, no caso da Feira de Fumeiro, no caso da Feira da Ladra, vender os seus... Pois não é, quando falamos do feijão amarelo, temos de falar também no feijão nicho, o feijão frado, aquele feijão muito pequenino que existe aqui também neste soio. Mas existe principalmente neste concelho, ainda não tem o mesmo estatuto, mas é também uma das riquezas de Vieira do Minho que pretendemos também, que a cooperativa pretende defender. Aliás, a célebre frase entre marido e mulher não metas a colher, e era normal... Deixou de valer. Deixou de valer, ou seja, hoje em dia nós devemos meter a colher num ato de cidadania e de prevenção para que estes números sejam cada vez mais reduzidos. Muito complicada, e as pessoas não conseguem denunciar os maus tratos psicológicos que têm, como dizíamos, por exemplo, as pessoas idosas que são maltratadas em casa, e não é por ser maltratadas de serem agredidas fisicamente, mas há muita forma de agredir, a chantagem, e isso não se vê e não se quantifica. E não se consegue denunciar uma coisa que não se vê. É difícil de detectar. É difícil de detectar porque, no geral, são públicos muito vulneráveis. A discussão do orçamento e plano e do relatório de contas do município são sempre momentos de debate e de polémica entre os principais partidos com atividade de representação no Conselho. Quando o Partido Socialista ganha com a maioria absoluta, o Sr. Presidente da República faz questão de dizer na tomada de posse que não permitiria que outro líder do Partido Socialista fosse Primeiro-Ministro sem eleições, e isso não é o que está escrito na Constituição. Nós votamos em deputados, elegemos maiorias e não votamos em pessoas para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, mais uma vez o Sr. Presidente da República condicionou aquilo que é a estabilidade do país. Chegados a este ponto em que, por um parágrafo num comunicado à Procuradoria-Geral da República, em que é dito que o Sr. Primeiro-Ministro está sob suspeita, e convém dizer que até ao dia de hoje, isto foi dia 7 de novembro de 2023, até ao dia de hoje, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa ainda não sabe o que é que está sequer suspeito, ainda não foi ouvido, ainda não foi chamado para nada. Nós percebemos aqui que há uma intermissão gravíssima naquilo que é a estabilidade do país. Mas o que é certo é que o país está saturado da esquerda. É bom que se entenda. O país e os portugueses demonstraram nestas eleições que não estão... manifestamente exagerada. É a minha opinião. O país disse, basta da esquerda. Exagerado. Queremos agora uma governação de direita. Com o apoio do Chega, sem o apoio do Chega, as pessoas querem uma mudança de vida, uma mudança de rumo, e portanto isso é que foi expresso nestas últimas eleições, e é isso que os portugueses esperam, é isso que todos esperamos,
que haja, sim senhor, uma mudança para melhor, que é isso que se espera. E eu digo ao Dr. Pedro Peixe, o Partido Socialista já há muito que não tinha uma votação tão baixa no país. E aqui em particular em Vieira de Minho. E é quase igual à da AD. E em particular aqui em Vieira de Minho. Mas está a ver, Não. o Partido Socialista aqui em Vieira de Minho, desde o 2000, ouça, teve o partido, resultado acima do Nacional. O Partido Socialista aqui em Vieira de Minho, ao Dr. Pedro Peixe, o Partido Socialista aqui em Vieira de Minho, já há mais de 20 anos, quase 30, nunca teve analisar as percentagens em função do universo que vota. Nunca teve um tão mau resultado aqui no Conselho de Vieira de Minho. Depois de analisar esses resultados e depois... Mas já dissemos há pouco, já há uma atitude do Bloco. Do Bloco, uma posição de fazer aquilo que se chamaria uma frente esquerda. Fazer uma reflexão conjunta com os demais partidos da esquerda, porque não é possível a negociação à direita. No sentido de concertar posições relativamente àquilo que vai ser o desastre da governação de direita. Eu não tenho dúvidas. Vai ser um desastre da governação de direita. Vai ser. Quanto mais tarde fizer a última Assembleia, melhor é, porque é aí que se corrige o orçamento. E nós, efetivamente, fazemos sempre as Assembleias Municipais. Por isso, inicialmente era 19 milhões, depois passou por 20 milhões. Claro que isto é em termos de orçamento, porque na execução da receita e da despesa nós não podemos mexer. Podemos mexer, sim, no retificativo, no orçamento. Portanto, não tira o mérito. Tira um bocadinho, tira bastante não, até. Não tira, porque a diferença entre como entre o corrigido... ajustando o orçamento àquilo que estão a executar, é natural que quando chega ao fim do ano consegue uma boa execução, porque foi corrigido várias vezes. Concordo consigo, só com esta noção. Se fosse, por exemplo, lembro-me, por exemplo, na altura do Dr. Jorge Dantas, já lá vai há uns tempos, chegaram com um orçamento de 27 milhões. O orçamento original, em relação ao corrigido, é uma diferença de 1 milhão, sim, 1 milhão e pouco. Estamos a discutir, não tem interesse nenhum. Pronto, não tem interesse a dizer que é muito próximo. Mesmo o corrigido é muito próximo do que está. Executivo, estou a dizer aquilo que eu acho que, na ótica do Partido Socialista, deveria ser feito para que o Conselho avance, para que se desenvolva e para que os vieirenses tenham melhores condições de vida. E estou a falar, ao nível do turismo, é preciso criar medidas de combate à sazonalidade do turismo, como, por exemplo, doutor, o Sentir Vieira, os senhores fazem desde que estão na Câmara há 10 anos e não se nota nada, porque o senhor sabe muito bem que as pessoas que vão assistir às atividades do Sentir Vieira são quase sempre as mesmas, se excetuarmos aqui a Feira da Ladra e a Feira de Fumeiro, tudo o resto são atividades que a maior parte das vezes são as mesmas pessoas. E, portanto, o Sentir Vieira, na minha opinião, não acrescenta nada neste combate à sazonalidade. Temos que chegar com promoção do Conselho a novos mercados, temos que criar atividades em época baixa que tragam pessoas a Vieira do Minho, temos que ter uma dinâmica completamente diferente que não temos. Não podemos ter um auditório municipal que tem meia dúzia de eventos durante o ano e está a maior parte das vezes fechado. Se tivermos eventos culturais durante os fins de semana em época baixa, se calhar conseguimos trazer eventos culturais que atraiam pessoas de fora do Conselho. Porque ao baixar só para os jovens, que a esmagadora maioria dos jovens já não pagam impostos, a esmagadora maioria dos jovens já não pagam impostos porque têm salários muito baixos, infelizmente, e, portanto, o que está a acontecer é baixar impostos para pessoas que ganham 5, 6 e 7 mil euros por mês. É isto que estamos a falar no que diz respeito aos jovens. Relativamente à Palestina, também tivemos uma posição, uma conclusão, digamos, uma posição forte e clarificadora, que o Bloco está do lado daqueles que estão contra o genocídio, contra o sofrimento, contra a morte e contra a perseguição. O Partido Comunista mantém-se fiel... Em Portugal, a posição do PC. Exatamente, mantém-se fiel às suas ideias e ao seu estatuto. Enquanto houver serviço público, o PCP estará sempre presente a defender a qualidade do serviço público. Coisa que eu tenha visto, está-se degradando a saúde, até o próprio ensino está degradando. O PS sempre disse que às pessoas o que interessa é ter acesso à saúde, aos cuidados de saúde, sejam privados, sejam públicos. É isso que os portugueses querem. Se o serviço público não tem capacidade de resposta para os problemas de saúde dos cidadãos, que sejam os privados financiados pelo governo,
financiados pelo Governo a prestar esses cuidados de saúde, que felizmente é o que tem acontecido e é isso que tem feito com que, ultimamente, a redução nas listas de esperas, nas consultas e digamos que também que nos doentes oncológicos, nas cirurgias, etc, etc. Claro que aí o Presidente da Junta tem razão, uma ligação mais célere à autoestrada, a FAF, seria de facto muito, muito interessante, mas isso é uma situação que poderá ser encarada no futuro mais a médio prazo, porque a curto prazo nada está previsto na rede rodoviária nacional, estando no limite da Europa, para poder potenciar o crescimento industrial. É mais difícil em termos das acessibilidades a essas indústrias, escoamento desses produtos e importação da matéria-prima. Portanto, o que é que nós teremos que fazer? No entanto, aproveitar, não é só pelo mar, também pelo ar, isto é. Isso é a minha opinião. Aproveitar o nosso potencial turístico que nós temos no país para desenvolver esta atividade. Já é uma das grandes fontes de receita para Portugal. Nenhuma delas, se excetuarmos aqui a questão da habitação, que a Câmara irá aproveitar o PRR para a construção de habitação, mas mesmo nessa situação da habitação, nós achamos estranho que as necessidades de habitação do Concelho sejam em 2024 as mesmas que eram em 2011, quando estes projetos que a Câmara agora vai levar por diante foram efetivamente projetados por um executivo na altura do Partido Socialista. Num ano que devia prever o desenvolvimento de uma estratégia local de habitação que incluísse um programa de construção de habitação social em diferentes freguesias, além de Roças, Guilho-Frei e Louredo, porque essas são referidas nos documentos e apenas são referidas a estas três. Um programa, uma estratégia que no nosso entendimento arrancou tarde e parece pouco ambiciosa. Mas estás a ver, porque nós nunca falamos de milhões, quando são os apoios às freguesias, a gente nunca atinge esses milhões, nem nunca atingimos no passado esse montante. Este ano de abertura do novo centro de saúde, ou unidade local de saúde do Concelho, foi discutido apenas pelos dois partidos com assento nos órgãos autárquicos, nomeadamente PS e PST. Este ano de abertura do novo centro de saúde, ou unidade local de saúde do Concelho, foi discutido apenas pelos dois partidos com assento nos órgãos autárquicos, nomeadamente PS e PST. Eu esperava que, efetivamente, a visita do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde, do Diretor Executivo do SNS, fosse para anunciar, efetivamente, algo importante para os vieirenses. Nessas circunstâncias são naturais. E não fosse apenas para um ato de propaganda para inaugurar uma obra para a qual não contribuíram nem um bocadinho. Importante realçar, porque isto vai acontecer no futuro. Quando o governo do PSD anunciar coisas para Vieira do Minho, certamente, não tenham dúvidas, que vai ser através de fundos comunitários, porque essa é, infelizmente, das poucas ferramentas que o Estado Central, não é o Partido Socialista, não é o PSD, que o Estado Central usa para, efetivamente, fazer investimentos no território, e isso não tem nada de condenável. Agora, é importante dizer, e eu digo, se não fosse a Câmara, não tínhamos a escola qualificada e não tínhamos o centro de saúde novo. Eu digo, é verdade. Mas também é verdade, da mesma proporção, que se não fosse o Estado Central, o Governo, na altura do Partido Socialista, atribuir aqueles fundos comunitários para essas duas obras, então, também não tínhamos... Sr. Presidente, sabe muito bem que não é verdade. Não tinha fundos insiste nessa mentira, desculpe, de uma forma que é quase estarmos a olhar para uma pedra e dizer que é madeira. Não. Foi o Governo que decidiu que aqueles fundos comunitários eram para aquelas obras. O senhor sabe disso. Apesar de ser fundos, não iria. Eu sei que não, porque eu estive na reunião, eu é que sei o que ficou combinado. Não tenho informação ao Ouça, a RS não iria fazer as obras, porque apesar de ser obras financiadas pelo PRR, não são a 100%. E a RS não tinha verba, não teve verba para o mobiliário, aqui para o Centro de Saúde, 80 mil euros, não tinha verba para alocar para as obras da extensão de saúde de Roças e de Ribéis. Pediu ao município a ver se nós financiávamos a parte não comparticipada. A partir do momento que os edifícios passam para a Câmara, é natural que a Câmara assuma a componente nacional. Isso parece-me óbvio, portanto, não é, o que está a dizer não é novidade. Então, os senhores ficaram com o edifício, se querem lá fazer obras, aproveitem esses fundos comunitários. Parece-me óbvio, ou não? Há obras que estão a ser recuperadas, vão ser recuperadas com dinheiros totalmente do Orçamento do Estado. Mas diga uma coisa, do Orçamento do Estado e com fundos... Agora são, claro. São da Câmara, é natural que a Câmara também vista alguma coisa. Parece-me normal. Claro que é normal, mas também nas transferências de competências está prevista, quando nós assumimos esses edifícios, a recuperação, Dr. Pedro Pires, eu só mesmo para terminar, a recuperação dos edifícios está prevista sempre pela Administração Central.
Claro está que nós, com transferências de competências, apesar de termos aceito... Eu já percebi isso. Mesmo assim, teriam que ser eles a suportar estes custos. As freguesias têm sempre uma conversa que se pretende de atualização e informação aos cidadãos. Os acessos a roças, como eu costumo dizer, olha, ainda hoje, quando vai sair esta entrevista, tenho um grupo de quase 20 pessoas que vêm de Felgueiras, de propósito a Roças, fazer o turismo de Moinhos do Ave, porque são colegas meus da escola e eu convido sempre toda a gente para vir cá e vêm para cá percorrer. Mas, por vezes, com outros grupos também já cá trouxe, eles ficam um bocadinho desanimados. E até dizem, em Roças come-se bem, mas o problema é quando vamos embora. Quase que deixamos tudo pelo caminho. Porquê? Vamos, como disse a Rita, para a Póvoa de Lanhoso, 19 km, que se traduz quase em 30 ou 40 minutos de distância. Vieira, 11 km, 15, 20 minutos. Cabeceiras, outros 19 km, 17, também 20 minutos. Faf, 15 km, outros 20 minutos. Ora, nós estamos numa zona estratégica, não é? Que estamos a 15, 20 km dos outros centros, e falamos já de centros urbanos como Faf, Póvoa e de Braga, mais recentemente, não é? E para que sairmos é muitas curvas. Nós precisamos urgentemente que as pessoas olhem para nós e que vejam que nós temos necessidade que estas vias sejam modificadas, sejam criadas. Eu continuo a defender, ao contrário de outros decisores políticos, que o futuro mesmo de Vieira passa por Roças. Esta unidade local de proteção civil tem outros objetivos? Alheios a isso, porque a precipitação é grande e então nós necessitávamos de alguém que nos ajudasse a nível da proteção civil. E então conseguimos, através de chamar alguns jovens para nos virem ajudar, porque quando era a altura que havia preciso que caísse uma árvore, que tinham que se cortar, então nós já os chamávamos e eles ajudavam. E agora foi uma maneira de dar um bocadinho de condições, porque eles depois vêm todos molhados, não têm equipamento, não têm fardamento, e então nós queríamos dar alguma dignidade a quem nos apoiava, já que de forma gratuita, que eram voluntários, também pelo menos dar algumas condições. E então esta unidade local o que nos permite é ter esses homens. E claro está, temos uma intervenção mais rápida, porque, como sabes, estamos na ponta do Conselho, estamos longe da sede e os bombeiros ainda demoram a chegar. Do Conselho. Sim, eu penso que, não falando só de Roças, quase todas as aldeias o que não garante é emprego. Mas eu acho que se os acessos às freguesias, e aqui já estou a fugir um bocadinho para outro apelo, forem bons, não só pessoas das freguesias ficam, como outras vêm de fora e ficam. O que acho que aqui também é importante para o nosso concelho, pelo que eu tenho visto, é que os jovens também não desistiram da sua terra. E temos aqui freguesias onde a agricultura acaba por ser um segundo, vamos chamar, um segundo emprego, mas eles com outras profissões, quer sejam polícias, quer sejam professores, seja o que for, não desistiram da terra. Pegaram nas terras dos seus pais, dos seus avós, e numa segunda opção, num trabalho extra, dedicaram-se à agricultura. Sim, tudo que seja imigração e como o Guilherme fez aqui referência, pessoas que venham com algumas dificuldades. Esta situação do tráfico, não podemos querer esconder, não podemos deitar para baixo do tapete, porque é uma realidade. E nós, isso já aconteceu com os nossos nos anos 60. Sim, precisamente. Se nós, ainda há pouco tempo, ouvíamos os nossos imigrantes que iam a queixarem-se destas redes de tráfico, com certeza quem vem passa pela mesma situação. Se o ICNF e o Ministério da Agricultura, que o tutela agora, estiverem dispostos, em conjunto com as populações locais de Vieira do Minho, onde se inclui Cantelães, discutir e debater aquilo que é a nova economia da floresta, nós podemos perfeitamente fazer aqui uma coisa inovadora até a nível nacional. É preciso que haja vontade, não só do Presidente da Junta de Freguesia de Cantelães e dos compartes de Cantelães, que são formiguinhas neste mundo, mas todas as outras instituições estão aqui. Relativamente aos imigrantes naturais que regressam, qual é o sentimento que percebe deles? O sentimento deles é mesmo o de regresso à sua terra natal. É um objetivo deles, chegar à altura da reforma e regressar à sua terra. E a terra tem aquilo que eles normalmente procuram, sossego tem naturalmente? Sim, nós somos uma terra sossegada. Temos condições de vida em Vieira do Minho. Muitos deles habituados à vida citadina encontram nas chamadas infraestruturas. Eles no início estranham um bocado, por isso mesmo, Zé Luís, eles vivem em grandes cidades
e depois, quando chegam, é normal que estranhem e que nos chamem a atenção de algumas coisas. Pessoas que venham para ter ocupação, e no caso da freguesia de Guilhofrei, como o Fernando referiu e bem, são pessoas que estão integrados na comunidade. É pessoas que dão o melhor dele em prol para organizarem a sua vida. E de que maneira é que o Guilhofrei, neste caso, funciona como apoio para a integração? O Guilhofrei oferece a associação... São pessoas com o futebol? Sim, alguns aparecem, claro que são pessoas que têm na dificuldade da parte dos indianos, são se calhar pessoas mais reservadas e depois se calhar nós também temos aproximar, não é? Eles se vierem e não houver um gesto, alguma coisa, eles também ainda se vão retrair mais. Quem recebe é quem deve dar boas mostras de acolhimento. Exatamente, nós temos que os receber e pronto, em relação à associação, é um espaço que está aberto, é um espaço que todas as noites a sede da coletividade abre e oferece de 15 em 15 dias oferece um espetáculo de futebol. A estrada de ligação a Pepim, tendo a Junta uma atenção particular pela dimensão do lugar. As acessibilidades no interior do lugar estão asseguradas. Sempre foi essa a nossa preocupação e temos trabalhado sempre nesse sentido. Como acabei de dizer há bocadinho, a nossa prioridade são as pessoas e são os cidadãos, são os vieirenses, para que de facto todos eles consigam chegar a casa se necessário for um pronto-socorro. Não é fácil, mas penso que temos feito um bom trabalho. Aliás, nós temos no ano sempre 2 equipas divididas, onde cerca de 50% do tempo passamos nas limpezas e os outros 50% passamos a fazer melhorias de acessibilidades. Parece estar tudo pronto para ter licença. Portanto, esse parque flutuante na Brença Lamonte vai para a zona de Espindo, onde vão construir uma subestação. E a de Paradela do Rio também é a mesma coisa. Vem uma linha de Paradela, ali à Serradela, e criam ali uma subestação, e com as torres novas, com 3 torres, e parece que em Cantalães, não quero estar aqui a pôr certezas, mas alguém me confirmou que Cantalães também tem contrato com a tal empresa para pôr 1 ou 2 torres mais também ali. E então essas novas torres que vão ali colocar com mais potência, vem tudo ter a tal subestação ali. E depois dali a cá a distribuição... E isso vai significar mais rendimento com menos torres? Muito mais. Se nós estamos neste momento a receber 35 mil euros, depois íamos passar a receber para 60 a 70. E repare, é uma receita considerável para uma aldeia. Tenho que dizer que fomos muito criticados, porque criticar é fácil. Nós somos todos gringos, antes de entrar para a Junta, somos todos gringos. Quando lá chegássemos, somos os maiores. Na realidade, quando lá chegamos, a realidade não é bem como a gente pensava. Mas fomos criticados, eu aceitei a crítica, deixei andar. Mas pode notar que estar isento de críticas? Não, antes pelo contrário. Eu aceito a crítica. Esse bar começou a funcionar e eu penso, tenho a certeza neste momento é o suporte... Que os críticos aceitam. É o suporte financeiro da Comissão de Festas, os críticos aceitaram. Temos inclusivamente um projeto na Câmara, pedimos apoio à Câmara que nos fizesse um projeto para ampliação, para retirar de lá o provisório e fazer um definitivo. Uma obra que se calhar será a obra do mandato, que é o saneamento na zona de Canizada, em Darchã, no lugar de Darchã. Sim, já está praticamente... É a obra do mandato? Podemos dizer que sim, já está praticamente finalizada, ainda não está completamente concluída, mas já está praticamente finalizada. Temos outras também que ainda queremos finalizar. Nós temos uma rede viária, praticamente em todos os lugares, todas as casas têm acessibilidade para ir numa ambulância, para ir num carro dos bombeiros. Se falarmos em algumas ruas que precisam de melhorar o piso, é verdade que temos algumas situações que iremos melhorar, até porque começámos antes de junho algumas, já as cumprimos, já as fizemos, e agora existem lá mais 2 ruas que temos que pavimentar. Nunca podemos também parar, não é? Temos sempre que evoluir, mas em termos de falta de alguma coisa especial, creio que estamos bem servidos. E estas obras que estão previstas agora para avançar vão ainda melhorar ainda mais a nossa freguesia, neste caso dos Anjos, mas também com a União de Freguesias de Vilarchão. Os abastecimentos de água não temos tido grandes problemas, eles andam agora a fazer os melhoramentos da rede toda, desde as nascentes até cá abaixo, que é muito bom.
As instituições e associações, nomeadamente a escola, bombeiros voluntários, filarmónicas, comércio, associações esportivas, de juventude e de cultura e lazer, têm o seu espaço e os momentos de balanço e divulgação das suas atividades. E naturalmente que há aqui sempre muitas dificuldades no que concerne às questões relacionadas com a gestão financeira. Porquê? Porque, como digo, são os equipamentos, até pelo próprio uso, os próprios veículos, as viaturas começam a ter excesso de quilómetros, e obrigam naturalmente aqui sempre a permanentes... Mais custos de manutenção. Custos de manutenção, naturalmente com o parque automóvel. Depois a formação também que é contínua e também que é para nós uma grande bandeira apostarmos aqui numa formação contínua do nosso pessoal e é por isso que eles estão preparados, que eles hoje são uma referência também na sua intervenção. Os bombeiros de Vieira hoje são reconhecidos pela comunidade, não só em Vieira do Minho, mas na região e no país como sendo excelentes profissionais. Em que a resposta do socorro mais célere é fundamental. Portanto, independentemente de nós termos sempre uma equipa com 2 elementos na secção, para uma intervenção mais musculada num cenário de acidente, de incêndio urbano, de um incêndio rural, com alguma dimensão em que seja necessário, o seu tempo de saída daqui e de chegada lá acima são 35 minutos, com 35, 40 minutos. Assim, o que eu continuo a achar, e já digo há muitos anos, é que devia haver uma maior manutenção dos percursos que existem aqui na nossa serra, e com essa manutenção, obviamente que não só para nós, mas também para nós, para os municípios de Vieira do Minho que praticam o BTT, mas também para muita gente que vem para as muitas casas de turismo que existem aqui em Vieira do Minho, e que muitos deles trazem a sua bicicleta para ir dar a sua volta ou ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde, ou no feriado, que vêm percorrer com mais segurança e com mais prazer esses mesmos trilhos. Temos tido de Vieira do Minho pessoas novas, outros vão abandonando devido à idade, à vida que muda, mas temos tido cada vez mais gente de outros concelhos vizinhos. Pelos passeios que temos proporcionado, pelo convívio, a adesão tem aumentado. Assim, para ter uma ideia, nós este ano no raio dos trilhos do Hermal tivemos sensivelmente 3 meses a fazer limpeza dos caminhos, porque estão intransitáveis, ninguém pode passar. Pronto, e para nós isso é benéfico para nós e para a freguesia, e para as pessoas, para os visitantes que vão visitar o Moroso. Tudo isto leva a bela que é. Porque as motas não é como as pessoas dizem, e os jipes que destroem os montes. Tudo depende da utilização, não é? Tudo depende da sua utilização, exatamente. Causa sempre o seu impacto. Causa sempre o seu impacto. No entanto, também fazemos por minimizar. Mas temos um Vieira sério, um Vieira honesto, um Vieira muito trabalhador, um Vieira que tem à sua volta uma enorme família. É usual as associações, em particular no futebol, utilizar aquela expressão, a família, somos uma família. Acho que se calhar arriscaria dizer que no plano distrital 70%, 80% dos clubes utilizam esta expressão de família. O que é certo é que hoje vive-se mesmo um ambiente familiar dentro do Vieira. E vive-se porquê? Porque no fundo, repare, nós temos ali quase 200 atletas. Desses 200 atletas, temos as diversas famílias. E nós estamos a falar de um trabalho de 8 anos. O que acontece? Temos aqui atletas que estão connosco há 8 anos e que têm vindo a fazer a sua formação há 8 anos. Este ambiente familiar vai-se formando porquê? Porque todos os familiares dos próprios atletas já têm eu posso dizer mesmo, uma amizade entre eles. Depois há a questão dos treinadores. Temos treinadores que também estão connosco, também mal começamos, há 8 anos para cá. E outros que se foram também aproximando e que hoje fazem parte desta estrutura. Acho que o Vieira Sport Clube, o Vieira merecia mais respeito, se calhar. Acho que mesmo internamente, muitos naturais de Vieira do Minho, a forma como se fala do Vieira, se é um feitio meu, custa-me ver isso. Acho que nós devemos, volto a frisar, e acho que uma nota de rodapé desta nossa conversa, eu volto a frisar, devia-se gostar mais do que é nosso. E quando as pessoas pensam, é na família que eles estão mais protegidos, é na escola que estão mais protegidos, é nas instituições que estão mais protegidos, e depois, de repente, somos surpreendidos por alguém que é assassinado pela própria família, alguém que é maltratado pela própria família. Por isso, para evitar tudo isso, temos que redobrar os nossos alertas, a nossa sensibilização e, acima de tudo, ter nos pares, nas outras crianças, muitas vezes, a pessoa que denuncia, a pessoa que alerta. As pessoas têm essa obrigação também de, quando veem, alertarem, chamarem a atenção, denunciarem. Porque nem as forças policiais, nem a CPCJ estão em todo lado e têm conhecimento de tudo. Mas antes das pessoas estarem mais conscientes dos riscos e daquilo que deve ser feito,
somos nós próprios, os responsáveis da proteção civil e, em particular, o município, que temos necessidade de estar mais atentos, de tomar medidas eficazes, estar mais atentos àquilo que vai acontecendo no nosso território, no nosso concelho e até em parceria com os concelhos vizinhos. Nós pautámos estes últimos anos essencialmente por um trabalho discreto. E quando eu digo discreto, é um trabalho sem grandes floreados, mas com muita objetividade. E nessa objetividade não há situações que convém divulgar. É exatamente por isso que eu acho que é preciso divulgar. Só no ano passado ocorreram mais de 120 incêndios. 120 incêndios, 120 ignições que ocorreram em 2023. 78 delas ocorreram entre janeiro e março desse ano. Curiosamente, estas ignições, e felizmente, na maioria e no senso comum, na maioria da comunidade e no senso comum, aparentemente nem sequer ocorreram. E isso para nós é motivo de um enorme orgulho. Estar à frente de um grupo de folclore, porque começa a ser escasso, principalmente na parte dos bailarinos, que é a parte fundamental. E é só Cantelães que tem, ou tem bailarinos de outras freguesias? É assim, nós é uma associação, nós aceitamos toda a gente do nosso concelho. O nosso grupo está composto, uma grande parte da freguesia de Cantelães, mas o que toca da parte de tocadores já são fora da nossa freguesia, e também temos elementos a dançar e a cantar fora da nossa freguesia. Então, as crianças vão pelo gosto ou vão atraídas por outras, porque levam amigos, companheiros? Das duas são maneiras. Os pais que aliciam? São os pais, é a amiguinha que vai, é aquele sonho quando vem na televisão, quero ser bailarina, que todas as meninas têm, e começam assim. Temos que ser bairristas, temos que gostar da nossa terra, temos que gostar do nosso concelho e ter noção que somos um veículo de promoção do concelho de Vieira do Minho, porque o futebol é mais que um jogo, não é só o desporto ali dentro das quatro linhas. Mas conforme No futebol, todos os clubes do concelho vão ter que apresentar um gestor de segurança. Que no fundo é uma figura indicada pelos clubes, uma ou mais figuras, mas indicada pelos clubes, que têm que estar presente em todos os jogos onde estejam a competir equipas de futebol de 11. Ora, o Irifrei, o Roças, o Mosteiro vão ter que ter um gestor de segurança pelo menos para aquele jogo que fazem em casa alternadamente. Nós, com as equipas de formação, e em futebol de 11 temos pelo menos 3, iniciados, juvenis e júniores, mais os séniores. Por um mero acaso, calhar nessas 4 no mesmo fim de semana, eu falo por mim, que fui eu o primeiro a tirar o curso de gestor de segurança, vou ter que lá estar os 4 jogos naquele fim de semana. Estão a exigir aos clubes, os ditos clubes amadores, que lhe exigir ainda mais qualquer coisa. E essa mais qualquer coisa vai afugentar muita gente. Assim, as instalações, desde a sua inauguração, eu sou professora do agrupamento de escolas Vieira de Araújo desde 98. Ou seja, e posso dizer como ninguém, por exemplo, uma vez que sou professora de Biologia, nomeadamente em termos de laboratórios e todas essas infraestruturas, que estamos melhor do que sempre estivemos. Ou seja, claro que é como numa casa, há sempre coisas que poderemos melhorar. Inclusivamente, e temos recebido aqui no nosso concelho também, e isto é um bocadinho para todo o país, os migrantes, pessoas que vêm de outros países para aqui, e acima de tudo, nós acho que temos uma escola de todos e feita para todos. Sem dúvida que tem sido uma dificuldade, não só para o Quejuca, mas para todas as associações do concelho, mas também podemos dizer que no final desta primeira atividade já tivemos um voto positivo de que haviam raparigas, neste caso, que ficaram um pouco tristes por não terem tido a coragem de participar já neste campo de férias. Fizemos muitas coisas nesse campo de férias. Praticamos o futsal, como já tínhamos dito, fizemos canoagem, caiaques, mais especificamente. Tivemos a oportunidade de termos uma nutricionista a falar sobre a alimentação. Também tivemos, como mencionarem, um grande jogador de futebol de praia, que também nos ensinou muitas coisas. Porque realmente o movimento escotista ainda congrega um número muito grande de jovens. Aquilo que para muitos era impensável e ficavam admirados quando apontavam para estes números que foram agora referidos. Cantelães e Eiravedra está a sofrer o que estão a sofrer as freguesias pequenas, onde os pais têm que se deslocar e tem que haver o êxodo das populações para os grandes centros.
e o que leva a que não haja crianças, não haja jovens. Chamamos outros que não conheçam a dizer eu também quero ser e fazer como vocês, e também há o desafio por parte do movimento escotista para certos, em procura de certos jovens para fazerem a experiência. A história, já se faz história e esperemos continuar com a história das filarmónicas aqui em Vieira do Minho. Nem todas as localidades ou concelhos se gabam por temos aqui duas filarmónicas, acho que é um caso muito único. É a obrigação dos municípios, ponto final, apostar na divulgação e na promoção da nossa cultura. E se há 2 marcos na cultura da sociedade de Vieira do Minho e do nosso território, são estas 2 instituições que estão aqui hoje representadas. A Banda Filarmónica de Vilachão e a Banda Filarmónica de Vieira do Minho. E terminamos o ano falando do Natal, com o representante da Igreja Católica no Conselho, o arcipreste Padre Albano Costa, e uma representante de uma das atividades em evidência nesta quadra, a pastelaria, mas também para falar da importância cultural e do significado desta quadra. E preparamos sempre o tempo com esperança. A coroa de Advento, que tem vários verdes, significa realmente toda a esperança que nós esperamos. As 4 velas são as 4 semanas, os 4 domingos que nós temos de preparação para o Natal. Eu sei que na religião católica a Páscoa é sem dúvida um momento de excelência, mas para mim e pelo que eu sinto, mesmo a nível de movimento comercial, a nível de mobilização de famílias, eu penso que o Natal mobiliza muito mais do que a Páscoa. Aliás, na Páscoa o que é que se vê? Vê-se cada vez mais as famílias ou os pais a aproveitarem as férias escolares para irem para fora, para irem para outros sítios. Enquanto que no Natal eu não conheço ninguém que diga assim, olha, vou aproveitar as férias do meu filho e vou até à Tunísia ou até Palma de Maiorca, um sítio assim. Não, as pessoas fazem mesmo questão de se juntarem. Eu acho que é uma festa. E eu, quando fecho os meus olhos à noite, não vejo os presépios de agora. Eu lembro-me no tempo que teve o meu primeiro pisca-pisca e aquilo a piscar com o musgo todo por baixo, uma cabaninha de colmo verdadeiro, os bonequinhos, depois os bonequinhos nós íamos buscar aos lojistas, à lojinha do Sr. Manuel, que era o presidente da Junta antigamente. Assim concluímos o resumo do que foi mais um ano do Falar Daqui, da Rádio Alto Ave. Foram mais de 50 horas de registros aqui resumidos, uma imagem do Conselho e das suas instituições que passou na sua rádio de todos os dias. Esperamos ter contribuído para ajudar a formar a sua própria opinião. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. No próximo domingo vamos voltar a falar daqui. Tenha um excelente ano de 2025. Boa tarde.